número 14. Jesus vai expulsar ou libertar o menino que tem um espírito imundo. Só que a Bíblia vai começar dizendo, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanha comigo, vai dizer que Jesus está descendo do monte. E sempre que eu encontro algumas coisas assim na Bíblia, 3 dias depois, 6 dias depois de alguma coisa, ou Jesus vindo de algum lugar, eu gosto de saber qual lugar é, pegar o contexto dessa história. Jesus agora ele está vindo do monte, conhecido por nós como Monte da Transfiguração. Jesus vai pegar nesse dia 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai levar esses 3 para um dia, uma experiência extraordinária, um dia incomum. Jesus vai pegar, escolher 3 discípulos e vai levar com ele para viver algo que eles nunca tinham vivido, e algo que ninguém nunca viveu após eles na terra. Então Jesus pega 3 discípulos e leva eles para o alto do monte para viver uma experiência extraordinária. E 9 discípulos vão ficar no pé do monte, enquanto 3 estão vivendo um dia extraordinário. Os 9, se você pegar o texto vai ler, eles estão vivendo um dia de frustração. Eles estão vivendo um dia que a oração não deu certo. Eles estão vivendo um dia que tentaram e não conseguiram. Tentaram expulsar o espírito de um menino e não conseguiram. Então 3 estão vivendo um dia abençoado, experiências extraordinárias, mas 9 estão vivendo um dia de frustração, um dia mau. Só que isso não muda em nada. 3 são discípulos, estão no monte, mas 9 também são discípulos, estão no pé do monte. O momento que vivemos não muda aquilo que somos, porque na minha e na tua vida vai ser assim. Existem momentos de monte, mas também existem momentos de pé de monte. Talvez você ainda não ouviu esse evangelho, mas esse evangelho é o verdadeiro, porque vamos viver sim momentos de glória, dias abençoados, meses maravilhosos, mas também existem momentos de pé de monte, de prova, de dificuldade, de provação, mas isso não muda aquilo que você é para Jesus. Para Jesus você é discípulo, estando no monte ou estando no pé do monte. Então não desvie, não saia da presença. Se talvez você entrou aqui nessa noite vivendo o período do pé do monte, porque isso passa, logo logo Jesus te chama para uma experiência extraordinária, e você vai para o alto do monte viver algo que você nunca viveu. Quem crê pode dar um glória para aquecer. Aleluia. Isso é evangelho. Não vai ser sempre bênção, mas também não vai ser sempre prova. Aleluia. Jesus leva os 3, e nessa experiência a Bíblia vai dizer que o rosto de Jesus vai brilhar, as vestes de Jesus vão ficar brancas, como nenhuma lavanderia da terra pudesse lavar. Quando eu leio isso, Bill, Rafael, eu fico impressionado, porque rosto resplandecente, como o de Moisés, por exemplo, quando desce do monte, está falando de autoridade, de poder, de unção. Roupas brancas, puras, está falando de santidade, de pureza. Se é uma coisa que o crente busca ou devia buscar, é poder, autoridade, porque o próprio Jesus disse que nos daria. E santidade é essa, que sem a qual ninguém verá a Deus. Então se tem uma coisa que nós deveríamos buscar, é poder, autoridade, porque nos foi prometido, e santidade, para vermos o Pai um dia. Então a Bíblia vai dizer que o rosto de Jesus
está mostrando poder e autoridade. E as vestes estão brancas. Mas se você pegar o mesmo texto em Lucas, vai explicar quando isso aconteceu. Quando nós lemos Lucas, depois você volta e lê capítulo 9 também, a Bíblia vai dizer assim: enquanto Jesus orava, o seu rosto resplandeceu e as suas vestes ficaram branquíssimas. Aleluia. Sabe o que está precisando? Sabe o que está faltando na minha e na tua vida? Vontade de voltar para a oração. A oração é que faz a diferença. A nossa igreja não chegou onde chegou hoje pela eloquência, pelo talento dos músicos, pela bela voz dos cantores. Não, nós chegamos aqui através da oração, através do poder do Espírito Santo. E ele só vem através da oração. Aleluia. Oração. A igreja cresceu orando. Eles oravam e Jesus acrescentava. Então, quando nós voltarmos à prática da oração, irmãos, porque se tem um culto vazio, são esses cultos de oração pela manhã. Hoje em dia, a gente não ora mais, a gente não busca mais como deveria buscar. Se você pegar o testemunho de alguns heróis da fé, eles vão dizer que o segredo deles não era nenhum outro a não ser uma vida de oração. Aleluia. Então o rosto de Jesus vai resplandecer, as vestes ficam brancas, e a Bíblia vai dizer que aparece Moisés e Elias. Se a gente pegar qualquer comentarista bíblico, ele vai dizer, Bill, o que Moisés e Elias representam. O que eles representam, né, Maurício? Eles vão dizer a lei e os profetas. E isso é a verdade. Moisés representa a lei, aquele que Deus deu a lei, e Elias os profetas, como o grande profeta de Israel. Só que quando a gente pega a história dos dois, a Bíblia está falando algo muito além. Algo que me arrepia quando leio isso. Porque quando fala de Moisés, eu me lembro, foi um grande homem, recebeu a lei, mas a Bíblia vai dizer que antes de entrar na terra prometida, ele sobe para o monte e morre. E Elias quem foi? O grande profeta que surge contra Jezabel, que tem uma palavra profética e não chove por 3 anos. E a Bíblia vai dizer que no final da sua vida, Elias, junto de Eliseu, vai passar uma carruagem de fogo e vai arrebatar Elias vivo. Isso me arrepia, porque o que a Bíblia está mostrando aqui é muito além de lei e profeta. A Bíblia está mostrando Moisés, que morreu, mas estava lá com Jesus. Está mostrando Elias, que foi arrebatado, mas estava lá com Jesus. Está falando aquilo que em Tessalonicenses fala: aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão com Ele um dia, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, oh glória. Eu não sei em que grupo eu vou estar, eu não sei em que grupo você vai estar, se é de Moisés, se é de Elias, mas eu tenho uma convicção: quando a trombeta tocar, nós vamos subir aos céus, seja em corpo, oh glória, ou seja ressuscitado em Cristo Jesus. Quem crê nessa promessa? Quem crê nessa promessa? Quem acredita nessa promessa? Aleluia. Está mostrando para a gente que isso é possível. Moisés está morto, mas está com Cristo. Elias foi arrebatado, mas está com Cristo. Não importa a forma que vai ser, mas você vai estar com Cristo um dia. Oh glória. Não vou me aprofundar nisso. O texto vai dizer que Jesus vai descer depois dessa experiência. Se você quiser acompanhar aí, versículo 14. A Bíblia vai dizer que quando Jesus desce com os discípulos, tem uma multidão. Uma multidão seguia Jesus. E a Bíblia vai dizer que no meio dessa multidão tem uns escribas, doutores da lei, homens da lei,
E eles estão discutindo com os discípulos. Estão questionando os discípulos. No meio da multidão dos que seguem Jesus, isso é uma verdade, tem discípulo. Tem pessoas necessitadas, mas também tem escribas. Por quê? Os escribas, eles até seguiam a Jesus, acompanhavam a Jesus, mas seguiam a Jesus para ver um erro de Jesus, para apontar Jesus, para acusar Jesus. É gente que está no meio, mas não está junto. É gente que está acompanhando, mas é para criticar, mas é para apontar, mas é para ver o erro. Está junto, mas não soma. É gente que não participa, mas está pronto para apontar. Não gostei do som, não gostei da limpeza, não gostei da organização das cadeiras, esse negócio de link, de me inscrever, não gostei disso. Não participa, não ajuda, mas critica. Está no meio só para apontar. Isso é escriba, gente. Isso não é discípulo, não. É gente que aproveitou a falha dos discípulos, o erro dos discípulos. É gente que aproveitou que os discípulos oraram e não conseguiram para apontar. Tem um menino endemoniado, Maurício, precisando ser liberto. Tem um pai desesperado. Tem 9 discípulos orando, clamando para um menino ser liberto. Ao invés desses escribas, doutores da lei, se juntarem para ajudar que o menino seja liberto, não, estão lá apontando, estão lá criticando, como se a oração deles fosse mais forte. Estão orando porque a oração dos discípulos não funcionou, Maurício. Como se dissesse: a minha funciona, até parece. É gente que vê o erro dos outros, mas não olha para si mesmo e percebe que ele mesmo não conseguiria fazer também. Está apontando porque se fosse eles não conseguiriam expulsar também. Então por que está apontando? Por que está criticando? Isso é escriba. Olha o erro dos outros como se não errasse. Olha a falha dos outros como se não pecasse. É gente que está no meio, mas está no meio para espalhar, não está no meio para juntar. Jesus até disse: pode jogar pedra. Não foi com essas palavras, estou usando a minha. Ou a mulher adúltera, pode até jogar, mas espera aí, para jogar tem que ser melhor que ela. Para jogar não pode ter pecado. Ele está dizendo: estão querendo jogar pedra, mas são piores, são iguais. Escriba, fariseu, não tinham o poder para expulsar o demônio daquele menino, mas estão criticando. Aí Jesus vai chegar. A Bíblia diz que Jesus desce do monte, acompanha aí. E a Bíblia diz que quando a multidão vê Jesus, eles ficam grandemente surpreendidos. Isso mexe comigo. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Jesus vem do monte, do alto. Quando chega no meio daqueles críticos, apontadores, a Bíblia diz que eles ficam grandemente surpreendidos. Sabe o que é isso? Jesus pegou eles de surpresa, sem esperar. Aí, fazendo uma analogia, eu me lembro do que Jesus prometeu. Um dia ele volta, e volta como um ladrão, de repente, sem esperar, pegando de surpresa
surpresa, oh glória. Jesus vem do monte, quando desce, pega de surpresa os críticos, os apontadores, os acusadores, aqueles também eram cheios de pecados, apontando o pecado dos outros. Ei, Jesus um dia vem, ele vem do alto, ele vem de repente, e que nesse dia ele não te pegue numa roda de fofoqueiros, e que ele nesse dia não te pegue numa roda de apontadores, de acusadores, mas que nesse dia ele te pegue como os discípulos, clamando pela libertação de alguém, clamando pela vida de alguém, clamando para que alguém aceite o evangelho, oh glória, porque foi para isso que fomos chamados, aleluia. Foi para isso. Quem crê que foi para isso? Aleluia. Jesus chega, ficam surpresos. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta para eles: o que vocês estão discutindo com os discípulos? Perceba que no meio de uma multidão, os que estão criticando não vão dar uma palavra mais. Porque quando Jesus chega, gente, não tem lugar para crítico, não tem lugar para apontador. No culto que Jesus está, apontador fica calado, não fala. Mas só que a Bíblia diz assim: no meio da multidão, um só, Enéas, oh glória, Edivan, é uma multidão, 5, 10, 15, não sei, mas a Bíblia diz que pelo menos um. No meio daqueles que vieram para apontar, tem pelo menos um. No meio daqueles que vieram para acusar, tem pelo menos um que veio com o propósito certo. No meio de muita gente que veio só para assistir, tem um que veio com um propósito no coração. Ele está dizendo: mestre, eu vim aqui pela libertação do meu filho. Eu vim aqui com um propósito, oh glória. Eu vim aqui com algo no coração. Eu não vim aqui para criticar, não. Eu não vim aqui para apontar, não. Eu só vim aqui porque eu quero a libertação de alguém. Oh glória. Aleluia. Tem pelo menos um no meio da multidão nessa noite que veio com um propósito. Eu não sei o propósito que está no seu coração, mas se você veio com um propósito nessa noite, pode ter certeza, Jesus vai até o seu propósito. Se você crê, dá um brado de glória para Jesus. Ele vai dizer: mestre, preste atenção nisso aqui. Eu estava em dúvida do que pregar. Falei com alguns irmãos. Pedi ao Senhor uma mensagem nova, diferente, mas não veio. Não é porque não busquei, não é porque não li. Pode ter certeza que não foi. Mas quando eu cheguei aqui, falei com o Edivan, quando a Vivi entregava uma revelação e louvava o primeiro louvor, o Senhor falou muito forte no meu coração, confirmando. A Bíblia vai dizer que esse pai vai virar e vai dizer assim: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito imundo. Oh glória. Isso aqui arrepia, porque essa é a verdade. O pai está dizendo assim: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. Porque para o pai, antes de ter espírito imundo, é filho. Aquilo que ele se tornou não muda aquilo que ele é. Para o pai é filho. É como se o pai dissesse: eu gerei um filho, eu gerei um menino. Ao longo da vida se tornou um endemoniado, mas o pai está dizendo: antes de ser um endemoniado é o meu filho. Aquilo que ele se tornou não muda aquilo que ele é. Para mim ele é um filho de Deus. Aquilo que ele se tornou